Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa reflexão vai tratar daquela que talvez seja a certeza mais negada da humanidade, ao menos entre nós, os ocidentais, que é a morte, o morrer. Todos nós, quando nascemos, já trazemos conosco o bilhete de retorno. Essa passagem, ela já está comprada. A gente só não sabe a data da viagem. A garantia de retorno é para todos. E esse bilhete, ele é intransferível e de uso obrigatório. E isso nos apavora. Eu vou iniciar nossa reflexão com uma passagem da vida de Sócrates que está descrita nesse livro aqui, Educação para a Morte, de José Herculano Pires. Nessa passagem, em que, diante da condenação de Sócrates pelo júri de Atenas, sua esposa vai até a prisão onde ele se encontrava e, em total estado de perturbação, de desespero, se dirige a ele e diz o seguinte: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ao contrário do que se esperava de um homem que está face a face com a morte, Sócrates responde muito serenamente: mas eles também estão condenados. Ou seja, eles passarão pelo mesmo processo de morte que eu vou passar. E agora eu vou contar um segredo para vocês, um segredo que Sócrates já sabia. A morte, ela não acaba com o ciclo da vida. Tentem imaginar que o nosso viver, que a nossa existência são como estações do ano. Ora, nós estamos em inverno e estamos com essas vestes corpóreas. Mas tem um momento que a gente necessita se despir dessa vestimenta física. E aí, nós nos tornamos verão. A estação, ela muda para renovar esse ciclo. Mas a vida, ela continua, mesmo depois da morte. Khalil Gibran, em sua obra O Profeta, que é quase um tratado de filosofia, porque ele aborda nessa obra diversos aspectos da vida humana, como bem e mal, tristeza, casamento, amor. Ele também fala dela, da morte. E veja o que Khalil Gibran diz sobre a morte. Se realmente desejais contemplar o espírito da morte, franqueai as portas de vosso coração para o corpo da vida, pois a vida e a morte são uma coisa só, assim como o rio e o mar. Ora, o que é o rio e o mar, senão água, a mesma coisa? Assim é com a vida e a morte. São estados do espírito, a mesma coisa. Tem uma metáfora que talvez represente bem o que Khalil Gibran quis dizer quando falou da morte. Imagine que eu sou um observador à beira da praia, vendo um golfinho realizar acrobacias. Poderíamos dizer, metaforicamente, é claro, que quando esse golfinho sai da água, ele nasceu. E quando ele retorna para dentro da água, ele morreu. Porque da minha perspectiva, ele desapareceu, ele não existe mais.
Agora imaginem se eu sou um mergulhador e estou embaixo d'água. Então eu poderia dizer que o golfinho nasce quando entra na água e morre quando sai dela. Exatamente o contrário. Mas, e se eu pudesse observar os dois planos ao mesmo tempo? Eu não diria que o golfinho está vivo sempre? Que ele nunca morreu? Então, a morte depende da nossa perspectiva. A morte, ela não existe. O que existe é a nossa cegueira de não conseguir ver esse outro plano, esse outro estado. Eu recentemente assisti a um filme sobre a vida do apóstolo Paulo. É um filme muito bonito e esse filme ele traz um diálogo que eu achei belíssimo. É um diálogo ficcional, mas nem por isso deixa de ter sua beleza e bem poderia ter sido dito pelo próprio Paulo diante do seu conteúdo muito significativo. O filme é Paulo, o Apóstolo de Cristo. E em um dado momento, Paulo está se dirigindo a um general romano e ele diz o seguinte a esse general: imagine-se olhando um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente, a água começa a escorrer pelos dedos até as mãos estarem vazias. Essa água é a vida do homem, a vida terrena, do nascimento à morte. E ela está sempre escorrendo pelas nossas mãos, junto com tudo aquilo pelo qual temos apreço nesse mundo. Mas aí diz Paulo: porém, o reino de que falo, para o qual vivo, é o resto do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas quem segue a Jesus Cristo vive pelaquela expansão infindável de mar. Que profundo isso, não é? E nós estamos vivendo pelo quê? Por aquele punhado de água que escorre pelos dedos? Ou pela imensidão do mar? Essa é uma reflexão importante. Então, meus caros, a morte nada mais é do que a vida se transformando, seguindo seu curso, se renovando, para que possamos concretizar esse grande plano da natureza de Deus, que existe, que foi traçado antes mesmo da gente existir, enquanto humanidade. E nós precisamos realizar aquilo que nos corresponde, para nos aproximarmos de Deus. Muitos dedicam uma existência inteira a conquistas materiais, mas não dão um único passo em relação ao divino, ao sagrado. Estes, sim, estão verdadeiramente mortos, porque não despertaram as suas consciências para essa imensidão de mar. E para que a gente possa finalizar a nossa reflexão, eu vou trazer para vocês um trechozinho de uma música belíssima de Roberto Carlos, que se chama O Homem. Tem uma estrofe dessa música que diz o seguinte: que além da vida que se tem,
existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer, não é o fim. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.